boa reputação. Tá? Vamos passar para os slides. Qual o padrão bíblico para os membros? Vamos abrir esses textos aqui. A prova moral. 1 João capítulo 2, versículos 4 a 6. Sem perder de vista esse texto de Timóteo. João capítulo 2, versículos 4 e 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 6. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Primeira prova moral para todos os crentes, não é ministério, nós estamos falando de membresia, de cristão, é a obediência. Se nós dissermos que nós somos cristãos e nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não somos cristãos. Essa é a verdade. E o que fala assim? Mas você pode pensar assim, mas eu não sabia. Mas nós somos cristãos, nós temos que procurar saber, porque nós precisamos ler a palavra de Deus inteira. E se você ler a palavra de Deus inteira, você fica sabendo. Você só não fica sabendo se você não ler a palavra de Deus inteira. Se você quiser, você pode ler a Bíblia em um ano. Você pode ler a Bíblia, pode ler ela e de repente, para poder acelerar, você pode colocar no seu MP3 enquanto você está indo para o trabalho, mas no final das contas você tomou conhecimento da palavra de Deus o ano inteiro. Num ano você consegue chegar e ter conhecimento da Bíblia inteira. Seria bom que você lesse a palavra de Deus pelo menos uma vez por ano, para que você fosse memorizando a palavra do Senhor. E aí então você vai ficar sabendo, você não vai correr naquele risco de dizer eu não sabia, Até mesmo porque nós temos condições de saber. Segunda prova para saber sobre a nossa característica cristã, nosso caráter cristão. 1 João capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Qual é a segunda prova? É a prova social, que é a prova do amor. Nós perdoamos uns aos outros. Nós temos defeitos? Temos, mas nós queremos ser perdoados e nós precisamos liberar perdão também. Nós precisamos amar as pessoas. Então, o que diferencia o cristão daquele que não é cristão, basicamente, também é o amor. É a prova social. Depois nós temos em 1 João capítulo 5, vamos ler apenas o versículo 10. Dentro desse texto aqui. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. A prova doutrinária significa a fé em Cristo Jesus. Eu creio em Jesus como Filho de Deus. Fé em Jesus. São 3 provas básicas de que realmente nós somos cristãos. Pode passar o próximo slide, por favor. Agora nós vamos ver, dentro desse contexto e analisado, e ampliado, amplificado, e utilizando outras referências, o que o Estatuto da Igreja, porque o Estatuto da Igreja ele não simplesmente foi construído de acordo com a mente dos líderes da Igreja, mas ele foi construído, ele foi arquitetado na palavra de Deus. Então, ampliada essa ideia, nós podemos encontrar o padrão estatutário para os membros da Igreja. Toda vez que você se predispõe a ser membro desta igreja aqui em Anjo, essa igreja, poucas pessoas aqui, mas olha, existe toda uma declaração de fé que está por detrás disso. É importante que todos saibam. Quando você se predispõe a batizar, se predispõe a servir ao Senhor e dizer, eu sou membro de uma igreja cristã, eu sou membro da igreja presbiteriana renovada de Anjo, pode saber que vai ser requerido de você isso daqui. Primeiramente, de acordo com o artigo 57, em termos de declaração de fé, que crê em Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, e no Deus Espírito Santo, o Regenerador, o Santificador das vidas e repartidor dos dons. Crê na Bíblia como sua única regra de fé e prática. Parágrafo 3. Crê que a igreja é o corpo de Cristo, que é muito importante. A igreja não é algo dispensável. A igreja não é só para ir de vez em quando. A igreja é o corpo de Cristo e nós fazemos vitalmente parte deste corpo. E parágrafo 4. Crê no exercício dos dons
espirituais. Eu creio que os dons espirituais são para hoje. E esta igreja reza esta declaração de fé. Próximo, por favor. Artigo 64. O novo membro, logo no ingresso à igreja, ele deverá afirmar que obedece a Deus e sujeita-se à igreja enquanto esta for fiel à Bíblia. Então nós não vamos simplesmente impor nada a ninguém que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então o membro, no momento da admissão, ele tem que entender que está fazendo um compromisso de seguir o que está escrito nessa palavra, conforme a interpretação que a denominação está nos transmitindo. Então os textos bíblicos estão aqui, 1 João, todos esses versículos. Depois, se você quiser, nós podemos disponibilizar esse estudo para você. Até mesmo está no estatuto, está na homepage da igreja lá no Brasil. Mantenha a sua vida em estado de santificação. Há todos os versículos bíblicos que falam sobre santificação. Busca com interesse o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Não vive de qualquer jeito, mas busca estar na presença de Deus. Desenvolver os dons que Deus deu e ao mesmo tempo orar para que Deus o use cada vez mais. Ter uma caminhada cristã progressiva. Isso é para membresia. Vamos lá. Outro parágrafo. Acha-se liberto de todos os vícios e de tudo que provoque sensualismo. Aqui um monte de versículos. Vícios, cigarro, álcool, drogas, tudo que você imaginar. Está liberto disso. Então, antes de ser batizado, a pessoa tem que passar por esse processo de consolidação, de libertação, para poder, então, depois ser batizado. Não adianta primeiro ser batizado para depois resolver os problemas. Primeiro, antes de ser batizado, precisa resolver os problemas, ajustar a vida, se libertar para depois ser batizado. E no dia do batismo ainda é feita uma pergunta bem singela. Você concorda com a palavra de Deus? Você aceita ser batizado? Você aceita servir a Deus e somente a palavra de Deus? Essas coisas são perguntadas. E é simples, é singelo, mas é muito importante. E a pessoa, ela pode dizer sim ou não. E se ela disser sim, é muito importante esse posicionamento, porque a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso procede do marido. Então, o novo membro também deverá afirmar que abstém-se de todos os negócios inconvenientes, especialmente os relacionados aos vícios. Por exemplo, eu não vou colocar uma loja de conveniência, eu quero ser um comerciante, eu vou pegar uma franquia do 7-Eleven e vou vender cigarro, vou vender cerveja, vou vender pinga japonesa. Eu não vou ter lucro em cima disso. Eu não posso. Por quê? Porque são negócios inconvenientes relacionados a vício. Então você tome cuidado com o que você vai se meter, para depois não se meter em armadilha. Ok? Vamos lá. Porque a igreja vai exigir isso de você. Ô irmão, você está vendendo cigarro? Não, mas não fumo. Você está vendendo pinga? Mas não bebo. Não. Bem não. A igreja vai exigir isso de você. Está na Bíblia também e o estatuto também reza. Artigo 64. O membro também deverá afirmar a abstência das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue. Comer sangue, você não vai poder mais comer frango, amor e pardo. Pegar o sangue, lá tirar o sangue, comer o sangue, não vai comer mais isso não. Porque reza na Bíblia, está lá no livro de Atos isso daí. E fala também, tem que se abster da fornicação. O que é fornicação? Por isso que eu pedi para as crianças saírem. E nós precisamos dar nome aos bois para que todo mundo entenda. Seriam as práticas sexuais ilícitas. Primeiramente, fora do casamento. Adultério, homossexualidade, prostituição, abuso, pornografia na internet, pedofilia, e tem todos esses textos aqui. Se você quiser ler de uma maneira simplificada, outras mais, está aqui no livro de Levíticos, capítulo 20, versículos de 10 a 23, está tudo claro lá. E outras coisas que nem coloquei aqui para não escandalizar, está na Bíblia. Então você veja lá. Não podemos, de modo algum, todos devem estar libertos da fornicação. E também, por último, acata as deliberações da igreja tomadas por seus órgãos administrativos. O órgão administrativo direto da igreja é o conselho administrativo da igreja. Então, passando por isso, a pessoa concordando com isso, ela vai ser membro da igreja. Pode passar. Membro, Quais são os deveres do membro da igreja? De acordo com o estatuto e também de acordo com a Bíblia.
praticar o disposto no capítulo anterior, tudo aquilo que foi rezado anteriormente, né? Respeitar e honrar os pastores e demais oficiais da igreja. Falar mal de líder é fácil, difícil é você ascender ao ministério por causa do compromisso, que nível de compromisso que nós precisamos ter. E se manter no ministério também é difícil, porque exige um nível de comprometimento maior do que para os membros, né? Ser assíduo às reuniões da igreja local, salvo justificações. De repente você operou, você está doente em casa. Falou assim, está faltando. Mas está doente. Tem justificação. Agora, se choveu, não é justificativo. Né? Vamos lá. Artigo 66. Deveres do membro da igreja. Ter interesse em instruir-se na palavra de Deus, habilitando-se para as atividades da igreja. Ou seja, eu venho para o estudo bíblico, né, irmão Rodrigo? O irmão Rodrigo está ministrando estudo bíblico, né? Só vem poucos, né? Mas o ideal é que todos os membros da igreja participem da escola bíblica para aprender a Bíblia. Como que você vai se dizer cristão se você não conhece a Bíblia? Você tem que conhecer a Bíblia. E onde que nós vamos estudar a palavra de Deus? É na escola bíblica dominical, você vai ler em casa. Se nós não tivermos isso, irmão, você não vai conhecer, você está se enganando, você não vai estar conhecendo a Bíblia. Então, o membro da igreja, ele precisa ter interesse em instruir-se na palavra de Deus. Aí você fala, pastor, eu abro, eu já durmo. Irmão, então procura uma hora que você não tem sono, para que você consiga ler por extenso e não dormir, né? Mas eu estou trabalhando e estou cansado. Então, vai ler antes de trabalhar. Eu descobri, nesses meus anos, que não dava mais certo eu orar à noite. Porque, no final das contas, eu acabava a oração com um ronco de apneia. Fala, não dá certo, eu tenho que confessar o meu pecado. Deus está vendo, não posso mentir. E o que acontece? Aí eu falei assim, vou fazer então o seguinte, vou fazer diferente. Então eu vou acordar mais cedo, né? Então se eu acordo e a minha esposa acordar, as crianças acordadas, já não dá para fazer mais nada. Aí já não dá mais nada. Então o que eu faço? Amor, não é que você me atrapalhe, se é uma bênção na minha vida, você não farei nada, né? É sério mesmo, você não pode saber, não fazer nada. Mas, né, eu preciso para orar, eu preciso, né, acordar antes dela. Então eu falo, dorme bastante. Aí eu já vou lá, né, pezinho de algodão, vou lá e já ajoelho, tomo meu banho, né? Aí eu já me ajoelho lá e já oro, acordo cedinho, né? É um tempinho de devoção que eu tenho com o Senhor. Então se você dorme de noite, então faz de dia. Então procura ver uma maneira, porque nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter vida de leitura bíblica e nós precisamos nos organizar. A gente se organiza para tanta coisa, né, irmão? Não é? Você se organiza para trabalhar, passar roupa, lavar roupa. Você não vai todo dia trabalhar sujo, fedendo, não vai. Você arruma roupa, você sai no horário certinho, pega sempre aquele mesmo trânsito. Às vezes você se bate com as mesmas pessoas no trânsito, né? Porque você vai no mesmo horário. Por quê? Porque você está organizado. Por quê? Porque para as coisas de Deus a gente não se organiza. A gente se organiza tanto para tanta coisa. Mas vamos nos organizar para aquilo que é prioritário, né? Então nós precisamos ter interesse em nos instruir na palavra de Deus. Para quê? Para nos habilitar para as atividades da igreja. Quais são as atividades da igreja? Mas eu não vou pregar, mas você pode evangelizar. Mas você pode auxiliar o seu familiar que está passando por difíceis momentos. Você pode orar e interceder. Você pode se habilitar para o serviço de Deus. Pode, né? Depois, outro dever do membro, entregar à tesouraria os dízimos. Irmão, dízimo é bíblico, tá? Tá cheio de ensino de Caio Fábio na internet dizendo que não precisa dar dízimo, né? Não precisa ir para a igreja. Por isso que eu digo, tome cuidado com o que você escuta. Tome cuidado com o que você escuta. Porque existem muitas falsas doutrinas hoje entrando em nosso meio para destruir a igreja. Como que a igreja vai sobreviver? Se você é membro da igreja, você vai assumir um compromisso com essa causa, porque o cristianismo é uma causa. E como que uma causa vai se sustentar se ela não tiver recursos? Até a Wikipédia estava pedindo, esses tempos atrás, ainda está pedindo donativos, doações. O Wikileaks está pedindo doações, né? E tantas outras instituições e ONGs pedem doações, e a igreja não pode pedir doações.